Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador mineiro. Giro de notícias. E felizmente, Estados Unidos e Irã deram uma trégua nos bombardeios mútuos nos últimos dias após 2 semanas consecutivas de ofensas. Mas a situação ainda é tensa no mar. A circulação caiu consideravelmente por causa dos ataques dos rebeldes Houthis a instalações petrolíferas na costa do Mar Vermelho. A cidade atacada abriga o principal porto saudita de petróleo no Mar Vermelho e se tornou uma alternativa ao bloqueio feito pelo Irã no Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo consumido no mundo. Os imperialistas chefiados por Donald Trump continuam com sua famosa guerra de narrativas, afirmando que o canal está aberto. A Guarda Revolucionária Iraniana, por sua vez, diz que não existe nenhum tipo de negociações com os Estados Unidos e deteve 6 navios mercantes que tentavam cruzar a rota na última segunda-feira. Mas um triste capítulo ocorreu no último sábado no Mar Cáspio. Um navio comercial iraniano foi atacado pela Ucrânia, que justificou o ataque declarando ter atingido embarcações usadas para transporte de cargas militares ligadas ao Irã, além de um navio de guerra russo. O Irã condenou o ataque, que resultou na morte de um marinheiro, e afirmou que a embarcação era da frota comercial do país. Teherã convocou representantes diplomáticos da Ucrânia para esclarecimentos e classificou a ação como um ato de agressão, prometendo uma resposta. Teherã ainda acusa a Ucrânia de ter feito essa ofensiva a mando de Israel. E mais uma vez, o governo sionista e genocida de Israel violou o cessar-fogo na última sexta-feira, atacando o sul do Líbano. Soldados libaneses já tinham ocupado alguns vilarejos na mesma região. O Hezbollah criticou os termos do entendimento mediado internacionalmente e declarou que não vai se desarmar, ou seja, a guerra continua provocando destruição e evasão em massa. Quinta-feira passada, dia 23 de julho, foram divulgados os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026. E a cada novo levantamento sobre a violência contra as mulheres no Brasil, os números revelam um cenário extremamente grave. Todos os indicadores de violência contra mulheres e meninas no país cresceram no último ano. O dado mais assustador é o aumento dos feminicídios, que bateu recorde pelo 4º ano seguido. O anuário mostrou um dado estarrecedor. Menos mulheres foram assassinadas em crimes comuns, mas mais mulheres foram mortas em feminicídios em decorrência da violência machista. Para cada feminicídio consumado, registrado no país, houve 2,7 tentativas, indicando que milhares de mulheres escaparam da morte por circunstâncias alheias à vontade do agressor e permanecem em situação de risco. Infelizmente, o feminicídio é só a ponta do iceberg. Antes de serem assassinadas, milhares de mulheres passam por ameaças, agressões físicas, perseguições e violência psicológica. Segundo especialistas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a violência de gênero costuma ser cumulativa, progressiva e escalonada. Raramente ela começa pelo ato mais grave. Os indicadores que mais cresceram foram os casos de perseguição, o stalking, a violência psicológica e o mais grave de todos, o descumprimento de medidas protetivas. Vale lembrar que esse último dado aumentou em todos os estados do país, ou seja, quando a mulher rompe o silêncio, denuncia o agressor e consegue medida protetiva na justiça, ela não é respeitada. Nesses casos, o Estado está falhando em garantir a eficácia das próprias decisões judiciais que ele mesmo emite. Quase 80% dos feminicídios foram cometidos por companheiros ou ex-companheiros. Em 96,4% dos casos com autoria identificada. Esses dados desmontam a narrativa de que a violência contra as mulheres seria fruto da ação de criminosos desconhecidos. Ela acontece dentro de casa, nas relações afetivas e familiares, em ambientes considerados
socialmente seguros. As mulheres negras representam quase 2/3 das vítimas de feminicídio no país. Não dá para falar de violência de gênero sem falar de racismo. A atual situação orçamentária das políticas para as mulheres é um escândalo no país. Em 2024, o orçamento destinado a esse fim representou menos de 0,01% do total executado pela União. O então governador Zema, no dia 31 de dezembro de 2024, vetou um auxílio para mulheres vítimas de violência doméstica. Mas não é só Minas, todos os governos são omissos nesse assunto. Numa sociedade onde parlamentares ignoram a urgência da efetivação do PL da misoginia sob o pretexto de falta de liberdade de expressão, a mulher sangra, é ignorada e assassinada todos os dias. E o Ministério Público Federal denunciou uma crise humanitária sem precedentes enfrentada pelo povo indígena Machacali no Vale do Mucuri. A mortalidade infantil entre os indígenas atingiu 2 vezes a registrada pelos não indígenas da mesma região. Além da falta de água potável, o documento do Ministério Público destaca a desnutrição crônica, a dificuldade ao acesso à saúde e também denúncias de racismo institucional. A ação que resultou na decisão liminar foi apresentada pelo MPF em 16 de julho. As determinações são direcionadas à União, à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, ao Governo de Minas e aos municípios de Bertópolis, Ladainha, Santa Helena de Minas e Teófilo Otoni. Segundo a decisão, o descumprimento das medidas poderá resultar em multas diárias entre 15 e 60 mil reais, que serão destinadas ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos. É um absurdo que a União, o governo estadual e as prefeituras envolvidas deixem uma situação dessas chegar a esse ponto. Em mais uma aula de incompetência e amadorismo, a gestão municipal de Belo Horizonte vai atrasar as obras da Avenida Cristiano Machado no cruzamento com a Sebastião de Brito em 120 dias. O Belo Horizontino já não suporta mais tanta lentidão ao transitar na Avenida Cristiano Machado desde 2025. Não existe paz para os motoristas da região. Segundo o Diário Oficial do município, que publicou o termo aditivo de prorrogação do prazo, uma peça que é utilizada na canalização do gás e que veio da Europa apresentou riscos para a segurança da obra. Para concluir a interligação definitiva da nova rede, será necessário substituir o componente. O serviço também exigirá desmontagens, novas soldagens, ensaios técnicos e o recomissionamento do sistema. O convênio prevê que a Gasmig, por meio de empresas contratadas, execute as obras necessárias para remanejar os trechos da rede de gás natural que tenham interferência comprovada. A obra estava prevista para ser entregue no final de setembro deste ano. Com o adiamento, a vigência foi estendida até 28 de janeiro de 2027. Uma obra que é tão aguardada, mas que foi exaustivamente atrasada. O problema é que essa é mais uma obra na Avenida Cristiano Machado, onde há várias obras. E a prefeitura também está sendo acusada de bloquear as redes sociais parlamentares, influenciadores ou qualquer outra pessoa que mostre as mentiras contadas pelo prefeito sobre BH. Este bloqueio está gerando inclusive ações no Ministério Público, já que o canal do prefeito, como pessoa pública, deve ser aberto a qualquer um. E a Prefeitura de BH joga sujo com a população da cidade para evitar o debate sobre a PL 574 de 2025, conhecida como o PL da especulação imobiliária. Na penúltima semana, o prefeito Damião fez uma manobra de esvaziamento da Comissão de Direitos Humanos. Com a falta de quórum, foi derrubado o pedido de esclarecimento sobre os impactos do projeto na moradia popular e no meio ambiente. Manobrar para enviar o texto direto ao plenário sem ouvir o povo é inaceitável. Como resposta, algumas organizações contrárias ao projeto fizeram uma manifestação na porta da PBH. A Carol conversou com o Paulinho do bairro Concórdia. Vamos ouvir. Nós conversamos com o Paulinho, presidente da ASCOMAC, a Associação dos Amigos e Moradores do Bairro Concórdia, um dos bairros atingidos pelo PL 574 de 2025. Paulinho, obrigado por participar. Fala pra gente
como a Ascomac avalia esse projeto de lei e quais são os impactos para o bairro Concórdia e também para a região central de Belo Horizonte com esse PL. A proposta do projeto de lei 574/2025, ela institui a operação urbana simplificada que propõe a regeneração do centro e mais 10 bairros adjacentes ao centro, aumentando o poder construtivo nessa região através de concessão e incentivos para quem for construir e comprar imóveis nessa região. Esse projeto ele já foi aprovado em primeiro turno e está bem adiantado para a votação de segundo turno, que provavelmente deve entrar em votação de 10 a 15 dias. A gente tem consciência que a base do governo é uma base bem fiel e deve repetir o placar do primeiro turno. Esse projeto ele promete adensar, levar mais gente para morar nessa região onde está a infraestrutura urbana, isso pela alegação do executivo. Mas nós, dos movimentos sociais, a gente avalia que esse projeto só beneficia a especulação imobiliária. Por quê? Ele prevê isenção de IPTU, ITBI, outorga onerosa e outros impostos e taxas só para os empreendedores e compradores, sem nenhuma contrapartida. Não prevê construção de moradias de interesse social, não fala em investimentos na infraestrutura e os moradores que já residem ali na área da operação, nada e nenhum benefício e com grandes possibilidades de gentrificação. O Concórdia, por exemplo, é um bairro de moradores de baixa renda que foram gentrificados lá da área do Barroca para ampliação da Avenida do Contorno, construção da Assembleia e outras coisas, lá na década de 1920. Os moradores hoje do Concórdia, que foram desapropriados lá na área do Barroca, vieram na década de 1927, 28 mais ou menos, já há quase 100 anos. E ali, naquele bairro, construíram sua história, sua cultura, sua religiosidade e hoje corre o risco de ser gentrificado novamente, de ter que deixar suas moradias, deixar sua cultura, deixar sua história para trás para a periferia, as periferias distantes dos centros urbanos. Esse é um impacto muito negativo que a gente avalia. Esse projeto ele tem uma característica de tirar as pessoas mais pobres da área central e ocupar com quem tem poder aquisitivo maior. Então, a gente caracteriza isso como especulação imobiliária ou verticalização predatória, porque ele aumenta o poder construtivo, onde o poder construtivo é baixo, o PL ele promete até dobrar essas construções. Na última quinta-feira, dia 23/7, vocês realizaram um ato em frente à PBH. Qual foi o objetivo desse ato? Nós convocamos um ato público na porta da prefeitura. Nós, as associações de bairro, a Ascomac, a LPS, a ANCLA, que é a Associação do Lagoinha, e a CUT, fizemos um ato público na porta da prefeitura repudiando esse projeto de lei que não traz nenhum benefício para as pessoas mais pobres, para as famílias mais pobres, e que os impactos negativos são grandes. Então esse ato foi para demonstrar para o prefeito, para o executivo e o legislativo que nós não vamos aceitar parados essas medidas que só trazem prejuízo para a população mais pobre. Nós achamos que é uma verticalização predatória, que não leva em consideração a história, a cultura, a necessidade das pessoas, a necessidade de moradia, a necessidade de infraestrutura, a necessidade de melhoria na qualidade de vida. Então, esse ato foi para demonstrar essa insatisfação e esse repúdio ao PL 574/2025. Voz da Comunidade. Boa tarde aos ouvintes do Voz da Rede. No Voz da Comunidade, nós vamos seguir denunciando os desmandos da ISMED com relação à reposição da greve. Porém, estamos vivendo um momento que não é somente com relação à reposição da greve. Há um ataque direcionado à educação e à organização das escolas. Estamos, nesse momento, com os problemas da reposição acontecendo, mas no retorno às aulas, que acontece no dia 3 de agosto, nós aí já temos outros problemas, como corte de dobras e a questão dos readaptados, que nós também tratamos no programa passado. Então, iremos ouvir agora a professora Andressa falar sobre a questão da reposição e, na sequência, a professora Bruna falar sobre a questão do corte de dobras.
Ei pessoal, eu sou a Andressa, sou professora da Educação Infantil aqui de Belo Horizonte. Falar para vocês um pouquinho de como está sendo. A reposição desse ano foi muito conturbada porque veio a partir de uma imposição, da Secretaria de Educação, que trouxe já as datas pré-estabelecidas para cada turma e cada professor. Essas datas vieram engessadas, não tendo a possibilidade de alteração para atender melhor a turma ou qualquer outra solicitação que existisse. Essa planilha veio com uma data muito curta para que fosse preenchida com os professores que aceitariam fazer a reposição. Essa planilha não foi pensada para atender a educação infantil porque ela não considera as nossas singularidades. Nós temos um professor R1 que fica 3 horas em sala e o R2 que fica 1h30. Esse R2 atende 2 turmas por dia. E na organização que a SMED fez, o professor R2 acabou ficando desligado das suas turmas porque ele foi colocado para ir um dia na escola, ficar 1h30 apenas, pagar apenas 1h30, sendo que tem 2 turmas lá para tirar o extra classe. E aí, dessa forma, o nosso direito de tempo de planejamento ficou de lado, não foi garantido. E chegaram ordens nas escolas, essas ordens foram apenas por telefone, nada por escrito, de que não haveria extra classe nesse período, que não seria possível que os professores tirassem seu tempo de planejamento. Esse tempo que é garantido por lei desde 2008. Tem sido tempos difíceis, a organização muito engessada, coisas que chegam assim por telefone, que cumpra-se sem saber direito de onde que veio essa ordem, vou chamar de ordem porque é exatamente isso, e a gente está tentando fazer uma reposição diante de todas essas dificuldades. Meu nome é Bruna, estou nessa rede da Prefeitura de Belo Horizonte há 10 anos. Tenho um BM só, mas desde que eu entrei na rede em 2016, sempre dobrei todos os anos, nunca fiquei sem dobra, o que sempre me deu essa tranquilidade. Esse ano, como os outros anos, consegui novamente uma dobra até o final do ano, onde eu era projeto em 2 salas. O restante da carga horária eu era apoio à coordenação. O que acontece é que semana passada eu recebi uma ligação da minha vice-diretora, onde ela, até muito sem graça, me avisou que teve uma orientação da regional, não era nada com relação ao meu trabalho, que elas estavam fazendo isso somente por causa de uma orientação que elas deveriam cumprir imediatamente, e que não era só eu que iria perder, que eu até questionei isso. Ela falou assim, não é só você, todas que se enquadrarem nessa orientação vão perder, e assim foi feito. Aí ela falou que eu ia perder imediatamente, como as demais, e foi feito esse corte interruptamente. Eu mesma fiquei muito chateada. A gente sabe que a dobra não é uma dobra definitiva, qualquer momento nós podemos perder. O que me deixou mais chateada foi como eu perdi. Não foi uma lotação, não foi uma pessoa que chegou, não foi uma sala que se desfez, foi como a Secretaria de Educação está fazendo com os servidores e os professores. Mexe com os estudantes, que a gente já começou um trabalho, parar pela metade o projeto que nós estávamos fazendo, sem deixar essa parte da reposição, sem muitos que não estão presentes, simplesmente cortar sem a gente nem ter o direito de explicar para eles também o porquê que a gente não vai mais estar com eles. Enfim, foi uma tremenda falta de respeito com todos os que estão perdendo a dobra por esse motivo. E fica aqui a minha indignação por esse fato. Como foi possível ouvir nos depoimentos, a prefeitura ela tem dificultado e muito a organização das escolas. Ela dificultou durante esse processo de reposição, que é um direito do estudante, ela não assegurou o todo do componente escolar, do dia letivo do estudante, ela forçou uma reposição que fosse feita sem a qualidade de fato que ela deveria ter para atendimento desses estudantes. E, na fala da Bruna, ficou evidente um outro problema. O problema de que a prefeitura já está organizando o retorno das aulas no segundo semestre com muitos problemas. Ela corta
porta-dobras que estavam previstas para o atendimento dos estudantes, para a composição do quadro das escolas no seu todo. E veremos a seguir um outro problema que já trouxemos na semana passada, que é um ataque aos servidores readaptados. Thalita, quer fazer alguma consideração? Então, Carol, eu acho que fica muito claro para quem nos ouve, para quem também tem acompanhado a situação que a gente tem vivenciado nos últimos tempos e mais especificamente esse ano, que a crise da educação em Belo Horizonte, ela não é uma crise, como diria Darcy Ribeiro, ela é um projeto. A Secretaria Municipal de Educação e o prefeito de Belo Horizonte têm organizado a educação de forma a piorar cada vez mais o atendimento para a população, tornar a educação cada vez mais precária, não tem oferecido nenhum tipo de estrutura e tem piorado a qualidade da educação ao não fornecer nem o mínimo necessário para o atendimento dos estudantes. A reposição ela tem sido feita de forma muito ruim por uma escolha da secretaria. E agora a gente tem também uma situação de retirada de professores das escolas, diminuição dos professores com corte de dobras, uma situação de cada vez mais piora da qualidade do trabalho para os professores, principalmente para os readaptados funcionais que agora estão nessa situação de insegurança e instabilidade, ou seja, há um projeto em Belo Horizonte de piora da qualidade da educação. Vamos ouvir também agora mais um depoimento de uma pessoa justamente que está nessa condição de insegurança e instabilidade no trabalho em relação à readaptação funcional. Olá, meu nome é Miriam, sou professora na Rede de Belo Horizonte há cerca de 21 anos. Deixo aqui o meu protesto e a minha indignação com o descaso, a falta de respeito com que os professores têm sido tratados pela Prefeitura de Belo Horizonte. Recebi um e-mail da Prefeitura me dispensando do trabalho na escola a partir do dia 1º de agosto. Sou uma professora em readaptação funcional. Meu laudo é de voz. Vou relatar um pouquinho dessa minha trajetória, desse longo período de regência na Prefeitura. Iniciei em 2005 na educação infantil, em 2012 no ensino fundamental. Atuei no ensino fundamental no primeiro ciclo. Durante quase todo esse período, fui professora de turmas em processo inicial, que são crianças de 6 e 7 anos. Também atuei como professora de apoio e coordenação de turno. Sempre fui uma professora assídua e muito comprometida com o meu trabalho. No ano de 2023, comecei a enfrentar dificuldades na regência escolar, apresentando rouquidão constante e muita ansiedade. Desenvolver as aulas tornava-se cada dia muito cansativo. O esforço vocal diário acabou me adoecendo. Nesse mesmo ano de 2023, tivemos uma reforma na escola, que teve uma longa duração. Fizemos aulas com muito barulho. Havia pedreiros, pintores, eletricistas e vários profissionais trabalhando enquanto os professores davam aula. Relatei, na época, que estava enfrentando muita dificuldade em reger as aulas por causa do barulho. Não conseguia usar o microfone, que foi recomendado, porque na época tinha alunos com TEA e eles não suportavam som. Também não conseguia fechar as portas da sala. Não havia ventilação. Os ventiladores não funcionavam. Turmas de 25, 26, 27 alunos. Então, acabei fazendo muito esforço vocal. Consegui a readaptação funcional em outubro de 2024, com o laudo de voz. Passei a ser acompanhada pela psiquiatra por causa da ansiedade. Desde outubro de 2024, estou desenvolvendo as funções que me foram atribuídas pelo plano de atividades. No momento, eu estou em tratamento com a fonoaudióloga, com a psicóloga, e acompanhamento com a psiquiatra. E tem melhorado muito a minha condição. As atividades que eu exerço na escola e exerço com muita alegria e com muita competência são as seguintes. Eu estou no apoio à coordenação, fazendo atendimento às crianças doentes e acidentadas, monitoramento do recreio, distribuição de bilhetes, interação com as famílias, aplicação do teste de leitura do CAED, preparação de materiais pedagógicos, busca ativa das crianças faltosas, confecções de cartazes pedagógicos, registro de notas e conceitos do boletim escolar no SGE, separação dos kits escolares, uniformes e os absolventes, entrega desses materiais para as crianças, organização de todos os materiais pedagógicos, como jogos, brinquedos e outros. Todas as atividades relatadas estão dentro do quadro de magistério.
Então, diante de toda essa trajetória, eu não consigo compreender a intenção da Prefeitura de Belo Horizonte de me retirar da escola. Essa possibilidade tem me causado profunda angústia, constrangimento e muita insegurança. Sinto-me desvalorizada, humilhada, descartada, como se todos os anos dessa dedicação, compromisso e contribuição para a educação pública não tivesse qualquer importância. Meu único desejo é continuar exercendo as minhas atividades com dignidade, num ambiente onde eu conheço a rotina, onde que eu me sinto bem, preservando minha saúde física e emocional e continuando a contribuir para a educação pública de forma que hoje me é possível. Vimos no relato da Miriam e também na semana passada no relato da Mariana como esses trabalhadores que passam por um adoecimento laboral, ou seja, no ambiente de trabalho, estão sendo agora punidos pela prefeitura. Então, isso é muito grave, isso gera um novo quadro de adoecimento, porque gera uma ansiedade, gera um estresse do que vai ser feito da vida funcional desses trabalhadores. Então, esse ataque que a prefeitura faz, ele é muito desumano e extremamente desrespeitoso com o coletivo das escolas, mas em especial com esses trabalhadores. Acho que ficou muito claro também na fala da professora que ela faz um trabalho de muita necessidade no ambiente da escola. Ela atua pedagogicamente no atendimento aos estudantes, mas além disso, ela também exerce um papel de organização do trabalho que é realizado nas escolas. Ela contribui para que a escola tenha um bom atendimento à comunidade escolar. Ela contribui também para o desenvolvimento do trabalho pedagógico de outros professores. Então, a gente consegue perceber alguns elementos, né? Primeiro que, ainda na condição de adaptada funcional, a professora faz um trabalho que é fundamentalmente necessário para a escola. Ela está trabalhando, como ela mesma disse, exerce essas funções com muita qualidade. O que ela faz é muito importante para o desenvolvimento dos estudantes e para o desenvolvimento dos processos de aprender e ensinar na escola. E, além de desconsiderar, né, o trabalho dela, também desconsidera a importância, a necessidade que o trabalho dela tem para o bom desenvolvimento do processo de aprendizagem das crianças. Então, a gente consegue perceber que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação e Prestação não está nem um pouco preocupada com a qualidade da educação das escolas. Pelo contrário, se preocupando em piorar cada vez mais a qualidade da educação ofertada nas unidades de ensino. Para falar um pouco das ações que o Sindirrede tem tomado, tanto institucionalmente quanto juridicamente, vamos conversar com a Neide, que é diretora do Sindirrede e uma das responsáveis pelo departamento jurídico. Neide, fala pra gente um pouco quais têm sido as ações que o Sindirrede tem feito de denúncia sobre essas questões com relação à intransigência da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte com relação à reposição. Boa tarde a todas e todos. Olha só, são muitas coisas. Primeiro, vou falar primeiro porque vou começar do que a gente fez em nível nacional. Então, fizemos uma denúncia para o Conselho Nacional de Educação. A partir da denúncia, nessa semana, representantes do sindicato foram recebidos pela Secretaria Executiva do Conselho para que pudesse dar as explicações com relação ao que vem acontecendo aqui. O Conselho solicitou que o Ministério Público da Educação de Belo Horizonte fizesse um ofício para o Conselho solicitando parecer, porque o Ministério Público, fazendo a provocação, andaria mais rápido. Então, nós já encaminhamos isso para o Ministério Público. O promotor ficou de fazer o mais rápido possível esse encaminhamento solicitado. No TCE, nós fizemos também denúncia de tudo e estamos pedindo uma reunião com o presidente, ainda não conseguimos. Também no TCE, nós entramos com uma ação para readaptação funcional. Por quê? Porque tem um tag do
o prefeito de Belo Horizonte, TAG é um termo de ajustamento de gestão do prefeito de Belo Horizonte com o Tribunal de Contas, dizendo que a readaptação funcional não teria nenhum prejuízo funcional. Os professores em readaptação funcional manteriam todos os benefícios da carreira, como calendário escolar, aposentadoria especial, etc. e tal. Então, com base nisso, nós fizemos essa ação, dizendo que o município não está cumprindo, uma vez que não autorizou a readaptação funcional a fazer a reposição de greve. Na justiça, nós entramos primeiro com uma ação civil pública com todas as irregularidades que nós percebemos. Não vou citar aqui porque todo mundo já sabe. Desde o cumprimento dos 200 dias para todo mundo até as pessoas que foram impedidas de fazer reposição, tudo. Esse processo está concluso para decisão. Ou seja, o juiz pode decidir a qualquer momento, mas ainda não decidiu. Entramos também com um mandado de segurança para que a gente pudesse ter uma semana de férias em julho e fizesse reposição depois do Natal. Pedimos liminar, a liminar não foi concedida, foi negado ontem à noite. Entramos com uma ação específica, aí tem que ser pessoal, para a pessoa que está com dificuldade de se manter em função do corte de ponto, esse também está parado. Entramos com uma ação para a pessoa de projeto específico que foi impedida de repor, esse também está parado. No campo da denúncia, fizemos denúncia para o Ministério Público do Patrimônio, fizemos denúncia para o Ministério Público da Educação, tanto de Belo Horizonte quanto para o ProEduc. Essas denúncias, como a gente entrou com a ação judicial, então quando tem uma ação judicial, a denúncia ela fica meio que parada, aguardando o que a justiça vai decidir e depois esses órgãos definem o que fazem com a denúncia. Se arquivam ou se, mesmo tendo tido uma decisão judicial, se continua a investigação. E aí veio agora em julho essa novidade com relação aos readaptados, onde parte deles estão sendo dispensados para guardar em casa enquanto a prefeitura olha a situação deles. O que o jurídico do Sindirrede fez com relação a esses trabalhadores? Agora, com relação à situação específica da readaptação funcional, que não tem mais a ver com greve, tem a ver com o que a prefeitura está fazendo com as pessoas todas que estão em readaptação funcional, independente de greve ou não greve. Prioritariamente, as pessoas que receberam o e-mail para que, a partir de agosto, ficassem em casa. Então, com relação a isso, nós fizemos o mesmo roteiro. Fizemos denúncia em todos os órgãos que tratam do assunto. Estamos com as ações judiciais para serem protocoladas, estamos tensionando a prefeitura para que converse sobre isso, porque, no nosso entendimento, é uma arbitrariedade muito grande e uma ilegalidade, porque não encontramos na legislação, nem de readaptados, nem nenhuma legislação do serviço público municipal, esse instrumento de colocar o servidor sem trabalhar em casa. Porque prejuízo funcional, o servidor não pode ter a hipótese nenhuma, independente de onde ele está trabalhando ou não trabalhando. Não encontramos isso. Ou seja, a SMED estaria criando um instrumento que não existe na lei. Se não existe na lei, não pode ser feito. Então, em função disso, nós estamos tensionando para que haja uma negociação, para que essa ação seja suspensa o mais rápido possível. Por dentro da questão. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradecemos aí a participação do Israel, que vai estar aqui hoje conversando conosco sobre um tema importante a ser debatido na população brasileira e que sabemos que não é um tema simples e que muitas vezes divide opiniões, que é a possibilidade aí de uma nova PEC para a redução da maioridade penal. É um prazer estar com vocês aqui. Eu sou Israel, moro em São Paulo, sou de Belém do Pará, mas moro em São Paulo já há muitos anos, no bairro da Brasilândia, que é um bairro da periferia aqui da capital, e atuo no Brasilândia Nossas Vidas Importam, ou Brasilândia Luta, é o nome mais curto, que exatamente atua aqui na região em várias frentes, e uma delas é exatamente a organização de famílias que sofreram violências do Estado. Quando a gente começa a falar sobre esse ponto, de violência, das violações que acontecem com as crianças e os adolescentes, e na contramão disso, a gente
tem a tentativa de se estabelecer uma política de redução da maioridade penal, as pessoas geralmente elas tendem, o senso comum, a dizer que os adolescentes cometem atos graves e ficam impunes. O que essa afirmação ela esconde sobre as medidas socioeducativas que são previstas no ECA? E qual que é a diferença entre inimputabilidade penal e a ausência de responsabilização? Eu escrevi há um tempo um texto bem curtinho, assim, chama 4 mentiras sobre a redução da maioridade penal. Da direita, porque esse é um debate, não por acaso, ele ganha força novamente em ano eleitoral e ele tem como um dos argumentos, entre aspas, mais fortes essa ideia de que menores de idade não sofrem nenhum tipo de punição. Eu acho importante a gente primeiro localizar que, na realidade, existem punições previstas em lei, existe responsabilização, tanto em meio fechado quanto em meio aberto. Há 6 tipos de responsabilização, não são poucas, e, na verdade, a gente tem um contingente expressivo de jovens e adolescentes passando por algum tipo de medida socioeducativa, que é chamada assim porque não é a pena para o adulto. Ao considerar a especificidade do momento da vida desse jovem, entende que as medidas socioeducativas são um meio, inclusive as de internação propriamente, devem ter um objetivo de buscar mudar aquela trajetória daquela pessoa, conseguir garantir direitos, conseguir garantir uma atenção integral, de modo que ela possa ter uma trajetória positiva, digamos assim, na vida. Então, não é verdade que não há punição prevista e nem que não há punição. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2026, havia mais de 12 mil jovens cumprindo medidas socioeducativas em meio fechado, que seria o regime fechado, entre aspas, se a gente comparasse com o termo que se usa para prisão de adultos. Então, não são poucos jovens que estão cumprindo essas medidas. É muito importante que a gente pense, inclusive, dentro desse número, vale a gente dizer que há uma reprodução de um padrão que a gente vê entre os adultos também. Padrão racial. Você tem principalmente meninos de gênero e racial. Tem principalmente meninos e meninos negros, numa maioria muito grande, numa maioria muito ampla. Mais de 70% são negros. Se a gente somar indígenas, pessoas não brancas, jovens, meninos não brancos, numa maioria muito extensa, né? Tem um pouquinho mais de 20% de brancos cumprindo essas medidas socioeducativas em meio fechado, que se a gente comparasse com os adultos, seria o regime fechado. Eu acho também que é importante que a gente perceba que há previsão e há pessoas, as jovens, as adolescentes, nesse momento, cumprindo essas penas. Só que esse perfil social, eu acho que repercute uma realidade, repercute injustiças, não estou falando de criminalidade ainda, mas injustiças que cobrem a vida da maioria da nossa população, especialmente a não branca, de uma maneira muito profunda e que se refletem em vários índices sociais, não somente os das prisões. Se a gente pensar em termos de punição, propriamente, a gente poderia pensar em termos de violência, digamos assim, contra essa parcela da população, que, na verdade, muitos desses jovens sofrem inúmeros tipos de violência até chegar lá. São exatamente aqueles jovens que sofrem mais com os cortes nas verbas de educação, com os cortes nas verbas de cultura, com a falta de atenção do Estado, num certo sentido, mas que resolve dar atenção a esses jovens no momento em que eles infringem alguma lei. Olha como é. É como se os políticos que defendem a redução da maioridade penal atuassem para aumentar um problema para depois vender a suposta solução. Não à toa são políticos que defendem cortar ao máximo o investimento em áreas sociais, deixando, portanto, uma parte grande da nossa população, especialmente negra, sem direito, muitas vezes sem perspectivas, de maneira geral, ao mesmo tempo defendem que basta para resolver o problema que eles criam, prender as pessoas e encarcerar as pessoas ou tratá-las como adultos, nesse caso que a gente está falando. Evidentemente que é preciso de medidas que regulem infrações na nossa sociedade, mas o que a gente tem que refletir é que essas medidas, em geral, saem das bocas dos poderosos, esses mesmos que mentem a cada eleição, esses mesmos que tiram tudo de nós. É interessante, Sailo, porque você traz algumas questões. A gente está falando de um recorte de raça, de classe, e também a gente trata de algo que vai afetar uma parte grande da população, porque também você pega a questão de gênero. E, ao mesmo tempo, nós vivemos num país onde a taxa de resolução de crimes ela é muito baixa, em especial de homicídios. Então, a gente sabe que, muitas vezes, a culpabilização dos meninos pobres, pretos e pardos, ela vai ser algo muito mais fácil do que, de fato, você ir atrás de um culpado e condenar alguém que, de fato, cometeu um crime. Sabemos que
Muitas vezes os presídios, as cadeias para adultos, acabam sendo um espaço que o próprio crime alicia jovens e os traz como soldados, como peões para essa engrenagem que funciona naquilo que se chama de crime organizado e que muitas vezes é usado pela extrema-direita para criar um pânico na sociedade. E ao mesmo tempo é uma dicotomia de discurso, né? É um discurso que diz a solução é reduzir a maioridade penal, mas ao mesmo tempo é uma solução que enche presídios, e se enche presídios, você está ali colocando mão de obra para o tráfico de drogas, para organizações criminosas. Como explicar para as pessoas que isso não é uma solução? Eu acho que isso tem a ver com a segunda grande mentira, que é o combate ao crime organizado, que é também um dos argumentos principais que tem sido muito falado. Antes de comentar isso, eu só queria chamar a atenção para um fato que é o seguinte: em Minas Gerais, vocês têm aí o segundo maior número de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em meio fechado. E esse é um número, e vale a pena a gente destacar que esse é um número de 2024, porque o governo estadual não enviou números do ano passado, de 2025. Valia a pena até cobrar, porque entre os pesquisadores dessa área há uma hipótese de que, considerando que Minas Gerais só perde para São Paulo nesse contingente, talvez a gente veja uma tendência de crescimento novamente no número de jovens, de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em meio fechado. Então, queria destacar isso, porque esse é o grau de seriedade com a questão pública que o governo de Minas Gerais demonstra. Não informa os dados, deixa a sociedade sem saber. Por que deixa sem saber? Isso não permite que a sociedade possa debater caminhos reais. Inclusive o fato de que Minas tem um grande contingente já de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. E aí, para ir para a sua pergunta de agora, e a gente passa a tratar esses adolescentes como adultos do ponto de vista criminal, o Estado brasileiro vai estar dando novamente uma grande contribuição para o crescimento das facções criminosas. Tanto o PCC quanto o CV, eles têm, para não falar das outras, né, para falar só dessas duas, tem várias outras, mas eles têm origem dentro dos presídios, exatamente de uma instituição do Estado brasileiro, e em função exatamente de uma política de encarceramento em massa. O que acontece? Você tem uma entrega de mão de obra, que foi o termo que você falou, né, que eu acho é um bom termo, para os capitalistas do crime, que talvez eles tivessem muito trabalho para conseguir de outra maneira. Mas ao concentrar grandes massas, fundamentalmente de homens, jovens e negros, dentro dos presídios, e ao ponto de a gente ter hoje a terceira população carcerária do mundo, você facilitou demais a vida e o crescimento de atividade econômica capitalista. E olha só, hoje, novamente, com a maior cara de pau, os mesmos gestores que vêm fazendo isso há décadas defendem, vão prender mais. Não faz sentido. Você fazendo exatamente o que vem fazendo há 30, 40 anos, como é que você pode esperar um resultado diferente do que a gente tem hoje? É uma loucura, pura caça de voto. No caso dos adolescentes, o único resultado previsível é você tornar adolescentes mão de obra das facções. Você vai misturar essas pessoas, assim como você mistura pessoas que cometem crimes de menor potencial, muitas vezes que não são contra a vida, com pessoas que estão associadas às facções ou que cometem crimes mais violentos, você vai colocar adolescentes lá, todas as possibilidades de se associar e tornar mais enraizado ainda as facções. Ou seja, o debate que se faz em torno disso, a gente tem que ter, ainda mais nesse ano de eleição, e repito, não é à toa que se volta em ano de eleição, de lembrar o seguinte: quem diz que tem uma solução fácil, vamos botar mais gente na prisão, vamos liberar a polícia para matar, quem diz que tem solução fácil está mentindo. É um problema com muitas dimensões e mais, quem diz que vai solucionar fazendo a mesma coisa que se faz há 30, 40 anos e que nos trouxe até a situação de hoje, esse é o cara de pau máximo. Então a gente não pode cair nesse papo. Bom, nós estamos aqui também com a Cacá, que ela é militante do Movimento Mães de Maio, uma das mais importantes organizações brasileiras de enfrentamento à violência do Estado. Cacá, seja muito bem-vinda ao Voz da Rede, é um prazer conversar com você. Sou muito agradecida por esta oportunidade também de estar participando do seu programa. Eu sou a Cacá, viu? Eu represento aqui hoje o Movimento Mães de Maio, como Minas Gerais. O Mães de Maio, ele nasceu do coração de uma mãe em São Paulo,
Paulo, mais especificamente na Baixada Santista, quando em 2006 houve um ataque da polícia contra essa população pobre, periférica, a mando do governador na época, onde houve mais de 500 jovens assassinados. Inclusive o filho da fundadora não tinha nada a ver com o peixe e ele foi morto. Ela conta a história do filho dela, é muito complicada a história. Ela mesma fez as investigações e eu, quando foi em 2014, eu perdi meu único filho dentro do sistema carcerário. E em 2015 foi quando eu conheci o movimento. E eu abracei de corpo e alma o movimento porque eu travei uma luta muito forte. O Mães de Maio, em Minas Gerais, na língua daquele sargento Rodrigues, que é um lixo, ele chamou em plenária, ele chamou eu e uma outra mãe que estava comigo levantando a bandeira de uma audiência para aprovação de uma PL de 2019 para liberação de uma semana no mês de maio, que corresponde ao dia 12 ao dia 19, onde nós vamos às ruas falar do que acontece, da forma com que acontecem as coisas. E o sargento Rodrigues, ele declarou que nós éramos mães do PCC. Aquilo foi uma bomba atômica na minha cabeça. Mais uma vez eu me vi ali morta e vendo meu filho mais uma vez ser pendurado na corda. Então aquilo ali matou minhas esperanças em carregar o Mães de Maio aqui em Minas Gerais. Justamente por essa colocação de uma pessoa de dentro da Assembleia Legislativa. A gente sente muito por essa situação. Realmente a Assembleia Legislativa de Belo Horizonte é um espaço muito difícil e esse ano a gente está justamente no momento de poder debater com a população e rever isso. Eu sou Thalita, estou aqui junto com a Carol no programa. A gente está fazendo uma discussão justamente sobre a possibilidade de alteração da Constituição, um projeto de emenda à Constituição que tem como objetivo reduzir a maioridade penal. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse debate, como que ele costuma, muitas vezes, apresentar os adolescentes da periferia apenas como ameaça, que esse discurso, muitas vezes, esconde sobre a juventude que é vítima cotidiana da violência policial, do racismo e da ausência de políticas públicas. Então fala pra gente um pouco sobre essa ausência do Estado, que muitas vezes chega só para punir e não para garantir direitos. Então, Thalita, essa questão aí da idade para se cumprir uma pena, sabe o que vai acontecer nesse país? Hoje, o cara que tem 30, 40 anos, ele está lá preso, coloca mais jovens lá dentro, de lá ele sai escolado, a faculdade do crime é lá dentro, então o pai vai deixando o filho vai deixando outro filho. É isso que eles querem, porque para sustentar uma cadeia, tem que ter gente que tem coragem de viver lá dentro, como foi o caso do meu filho, que encarava essas prisões como se aquilo ali fosse uma faculdade, como se lá para ele fosse um hospital, como se lá para ele fosse um lugar de viver. E, no entanto, ele deixou uma filha, creio que essa menina nunca vai ser uma presa para essa situação, mas se ele tivesse deixado um menino, esse filho dele poderia hoje estar ingressando nessa vida também, que é o que eles estão querendo, diminuir a idade aí para poder ir preso. Para quê? Mais gente lá, cabide de emprego está pronto, precisa de gente para ir lá para dentro. Porque se todo mundo melhorar, vai agente penitenciário, que eu não chamo de polícia, é agente penitenciário, vai dar cabide de emprego para um diretor, e assim vai. O cabide de emprego vai só se formalizando a partir dos corpos negros, pobres, o pessoal da periferia. Se depender de mim, isso não vai para frente, eu não votaria a favor da maioridade penal, com a idade que eles querem, e eu sei o que eu passei com meu filho dos 17 aos 31 anos, quando eles deram fim na vida do meu filho, dentro do Ceresp da Gameleira. Quando você busca por ajuda, igual esses dias mesmo, o Ceresp da Gameleira tá matando assim, ó, igual porco, no chiqueiro, igual gado na forca, e ninguém faz nada. O diretor dos direitos humanos, OAB, já marquei com ele, conversei com ele, ele me atendeu para dar uma olhada no meu processo, ele é um advogado, só que fica assim, ó, parado lá. Aí eu ligo e falo, morreu mais um, sabe o que fazem? Nada. Então, assim, a gente fica na luta, eu sei que resolver não resolve, mas a gente tem que incomodar, porque uma hora eles cansam da gente, ou cansam e fazem o que o sargento Rodrigues fez, que é praticamente um abuso, e a gente não pode fazer nada, não pode falar nada, nem uma garrafa d'água se entra dentro desse plenário, e quando eu perguntei ao guarda por quê, ele me disse que não entra nada porque a pessoa pode atirar nos deputados. Então, quer dizer, eles têm medo da reação de quem está ali assistindo, mas não tem coragem de enfrentar e de assumir o controle de uma situação. A
dar sinais que está caindo em perigo, quando a gente procura também, eu morei em São Paulo também, eu cheguei a procurar o conselho tutelar, era decepção em cima de decepção. Você pedindo ajuda e o conselheiro ou a conselheira falar: mãe, tira espinha no rosto dele. O menino nem parava dentro de casa. Eu falei com ela: se o dia que você colocar ele dentro da minha casa, lá bonitinho, eu vou fazer a limpeza de pele nele, porque eu sou cabeleireira e esteticista. Então meu filho criou asa naquele momento, porque sua mãe não tá te dando atenção, então vai lá pra rua que sua mãe não tá tirando espinha no seu rosto. É um quadro muito difícil. Nesses 12 anos eu tenho tentado trazer mães para dentro desse movimento que logo está terminando um projeto aí, eu vou mudar para outro nome, e é uma luta muito grande para trazer essas mulheres para a luta. Eu hoje estou de pé porque eu resolvi me tratar, eu tomo remédio, eu tomo antidepressivo, já nesses 12 anos, eu resolvi me tratar para poder ficar de pé. E ainda ontem eu conversei com o meu terapeuta. Eu não vivi o luto, eu estou vivendo a luta, porque eu tive que ir para a luta sem viver o luto. Se eu não admitisse um tratamento psiquiátrico, eu hoje estaria aqui dentro de casa, deitado numa cama, com os cabelos lá para cima, sem vontade de nada, talvez até esquecido que meu filho foi vítima desse Estado fascista e genocida. Israel, acho que a Cacá traz um ponto que é importante e que acho que dialoga bem. A principal vítima dessa máquina que vai colocando jovens pretos e pardos periféricos na cadeia acaba sendo exatamente as mulheres pretas e pardas, periféricas, sejam mães, esposas, filhas, que acabam ficando à mercê, inclusive, do Estado, que pouco lhes dá qualquer tipo de ajuda. Então você cria outras vítimas para além, inclusive, daquilo que Israel já colocou, da criminalidade comum, você ainda tem as vítimas dessa falta de assistência que o Estado dá. E que a gente sabe que o mesmo não acontece em larga escala, como acontece na periferia, para aqueles que têm algum acesso econômico. Os filhos da classe média. E aí é interessante porque o STF recentemente estava fazendo essa discussão e demonstrou como que, por exemplo, a condenação de tráfico ou de usuário para o uso de maconha tem cor e classe social. Um menino branco de classe média que seja pego com 200 gramas de maconha não necessariamente é entendido como traficante, mas um menino que foi pego com um baseado, mas é preto e da periferia, é entendido como traficante. Então, como que o peso da justiça, do aparato policial e da própria justiça trata de forma desigual. Até porque o menino de classe média tem condições de acessar um advogado, que a gente sabe que muitas vezes na periferia não vai ser possível. E quando a gente fala de todas as questões que a gente já sabe que existe sistemicamente, então vamos reduzir para 16 anos. Qual é o resultado que isso traz para a periferia e para essas outras vítimas, que são as famílias, que são aqueles que estão no entorno desse sujeito que vira um condenado e preso em um presídio, que hoje a gente fala de pessoas acima de 18 anos, mas que essa PEC pode reduzir para 16 anos. Quando a gente está falando do que o Estado chama de segurança pública, na verdade, o mais correto seria a gente falar de genocídio do povo negro na periferia. Você tem uma repetição de políticas fallidas que só tem um resultado: aumento da letalidade policial, aumento de número de pessoas presas. Tem um monte de gente presa, gente. Quem está ouvindo a gente aí, e de repente fala, vamos prender mais para resolver o problema. Faz décadas que está prendendo mais para supostamente resolver o problema e não resolve nada. Você chega em 2026 com segurança pública sendo a principal demanda da população, principal preocupação, segundo as pesquisas eleitorais. Esse é o resultado dessa forma de encarar a questão das drogas. O resultado é, de um lado esse, de outro, crescimento e desenvolvimento do crime organizado e um Deus nos acuda nas periferias. Esse é o fato. É claro que isso se expressa de maneiras diferentes, em estados diferentes, mas fica ali sob a mira de inúmeros grupos armados. E considerando que a PM também é um grupo armado, embora seja um grupo armado com legitimidade do Estado para fazer o que faz. Quem perde é o trabalhador, que está, muitas vezes, desorganizado. O crime está organizado, para usar o termo que se usa aí, o Estado está muito bem organizado também, para tocar o terror, e o trabalhador desorganizado perde. Então, eu acho que o único resultado que se pode esperar é uma ampliação desse genocídio e desses problemas sociais que a gente está vendo. Eu queria comentar isso que a Cacá falou, antes de passar a palavra. Existe um padrão também na forma como o Estado trata quem luta pela vida, pela justiça, no caso das mortes, ou por liberdade, no caso das prisões injustas e tal, que é a de responsabilização das mães. Na Brasilândia, são as mulheres que colocam à frente da luta por seus filhos, pelos maridos, etc. Muitas vezes recebem como resposta coisas como
mas por que você não estava prestando atenção no que seu filho estava fazendo? Como é que você deixou seu filho fazer tal coisa? Como é que você não sabe que seu filho estava no baile? Como é que você não sabe que seu filho estava tomando cerveja, bebida alcoólica? Perguntas absurdas que eu já ouvi, em alguns casos, não com mães da Brasilândia, mas com outras partes de São Paulo, em audiências em que o advogado dos policiais falava isso, perguntava isso para as mães. Que é uma coisa absurda. O menino está no baile, o menino ter tomado uma bebida alcoólica, significa que o Estado está autorizado a matá-lo por causa disso? É esse o raciocínio do advogado de defesa e esse é o raciocínio do Estado, do advogado de defesa, dos policiais do caso que eu estou citando aqui. E pior, quando ele se dirige à família vitimada, ele se dirige, muito como a Cacá expressou aqui, exatamente às mulheres, porque, em tese, é a elas que cabe a responsabilidade sobre aquela criança, a responsabilidade sobre aquele adolescente, a responsabilidade sobre aquele homem. O Estado, além, então, de atuar de maneira antipopular, racista, ele também se vale muito ordinariamente desse machismo para desmontar não só, e aí é importante nesse caso da mulherada, porque nesse caso não é só a criminalização, é também tentar desmontar a luta, porque exatamente está mirando nas pessoas que, no geral, estão à frente desse movimento. Comenta também pra gente, Cacá. Exatamente, né? Tudo isso, porque eu também já ouvi essas célebres frases, né? Você não deu educação, você não cuidou. Na escola eu ficava em cima. Aí quando eu vi que já tinha passado dos limites, porque até os 17 anos eu consegui dominar, apesar de ser um rapaz, mas eu consegui ali com pulso firme. Só que após os 17 anos ele se tornou um homem. Ele já era responsável praticamente pela vida dele, beirando aí seus 18 anos, e ele viveu isso dos 17, passando pela FEBEM em São Paulo por algum tempo, casou, veio morar aqui e culminou com a morte dele dentro do Ceresp da Gameleira. Então, assim, é muito fácil essa colocação de querer colocar 16 anos para uma prisão. Imagine se dentro de uma FEBEM, dentro de um sócio-educativo, a coisa não funciona, imagine misturado com aquelas pessoas que já estão ali vivendo aquilo mesmo. Um homem aí que roubou, que matou, que é traficante, que é o dono do PCC, que é o dono do Comando Vermelho. O cara entra ali e sai de lá escolado. Eu cansei de escutar meninos novos falando, eu trabalhar? Se lá na esquina, no morro, eu ganho R$600 por dia? Isso não, o meu era usuário. Cansei de falar com eles, seja bandido, estuda, faz faculdade do crime, que pelo menos você vai ter um bom advogado, você vai me deixar bem para poder vir aqui cuidar de você. E eu cuidava, sem advogado, sem nada, sem condições, eu dava o meu melhor para ele. Mas as acusações são muito severas. E quando você bate de frente com um deputado, com uma pessoa da lei, e você escutar certas coisas, é muito difícil, é muito dolorido. Eu me sentia naquele dia mais uma corda no meu pescoço e mais uma vez meu filho sendo suicidado pelo Estado. Que a palavra que eu uso é essa, suicidado. Eles colocaram meu filho como um suicida. Ah, porque ele estava triste, porque era o aniversário dele dia 14, e dia 8 ele estava indo preso, então dia 14 ele estava preso. De todo jeito ele ia passar o aniversário dele no presídio, porque ele estava numa saída temporária. E o lema na cadeia é: bandido bom não volta com as próprias pernas, volta na viatura. Porque se você voltar com as próprias pernas, os que estão lá dentro são seus algozes também. Então eu creio que o Tiago fez por onde voltar e ele já sabia que ele não ia passar o aniversário dele, mesmo ele voltando no dia que ele tinha que voltar. Ele já sabia que ele não ia passar o aniversário aqui em casa, comemorando nem nada. Então, opa, vamos pendurar ele numa corda aqui, vamos bater bastante nele, ele era muito magrinho, dar nele uns socos, uns pontapés, deixar ele desturbinado. Muito fácil para aquele bando de homem, que estrogodita que tem lá dentro, pendurar ele numa corda de poucos centímetros. Ele a 6 centímetros do chão, os companheiros de celas estavam dormindo, todo mundo dormindo. Virou anjo, todo mundo. Mas não é, porque os meninos que estavam com ele não podem falar, porque se ele fala lá na promotoria, ele morre. Aquele que quis falar sobre o meu filho e estava dando uma resposta para as perguntas que a promotoria fazia, ele morreu pouco tempo depois. Ele foi transferido para Vespasiano e lá em Vespasiano ele morreu. E pergunta se alguém faz alguma coisa. Não. Então, assim, a gente fica na luta, eu sei que resolver não resolve, mas a gente tem que incomodar, porque uma hora eles cansam da gente, ou cansam e faz o que o Sargento Rodrigues fez, que é praticamente um abuso, e a gente não pode fazer nada, não pode falar nada, nem uma garrafa d'água se entra dentro desse plenário, e quando eu perguntei ao guarda por quê, ele me disse que não entra nada porque a pessoa pode atirar nos deputados. Então, quer dizer, eles têm medo da reação de quem está ali assistindo, mas não tem coragem de enfrentar e de assumir o controle de uma situação
dar sinais que está caindo em perigo. Quando a gente procura também, eu morei em São Paulo também, eu cheguei a procurar o conselho tutelar, era decepção em cima de decepção. Você pedindo ajuda e o conselheiro ou a conselheira falar: mãe, tira espinha no rosto dele. O menino nem parava dentro de casa. Eu falei com ela: se o dia que você colocar ele dentro da minha casa, lá bonitinho, eu vou fazer a limpeza de pele nele, porque eu sou cabeleireira e esteticista. Então meu filho criou asa naquele momento, porque sua mãe não está te dando atenção, então vai lá para a rua que sua mãe não está tirando espinha no seu rosto. É um quadro muito difícil. Nesses 12 anos eu tenho tentado trazer mães para dentro desse movimento que logo está terminando um projeto aí, eu vou mudar para outro nome, e é uma luta muito grande para trazer essas mulheres para a luta. Eu hoje estou de pé porque eu resolvi me tratar, eu tomo remédio, eu tomo antidepressivo, já nesses 12 anos, eu resolvi me tratar para poder ficar de pé. E ainda ontem eu conversei com o meu terapeuta. Eu não vivi o luto, eu estou vivendo a luta, porque eu tive que ir para a luta sem viver o luto. Se eu não admitisse um tratamento psiquiátrico, eu hoje estaria aqui dentro de casa, deitado numa cama, com os cabelos lá para cima, sem vontade de nada, talvez até esquecido que meu filho foi vítima desse Estado fascista e genocida. Agradeço muito a resposta para essa pergunta, e para a gente encerrar, tanto para você quanto para o Israel, que resposta a nossa sociedade deveria oferecer para a juventude? Você falou em um determinado momento aí, políticas públicas, estamos fazendo um projeto ali dentro do CRJ, há um movimento muito forte de jovens ali. Se não houver alguma política pública que fala: não, você vai estudar, você vai ter um trabalho, até mesmo quando saem lá do sistema carcerário, poderia de repente voltar para a rua trabalhando, mas não é isso que eles encontram. É contando os dias para voltar, porque está cumprindo uma determinada situação de sair, ficar 7 dias e voltar, e o emprego. E quando sai definitivamente que tem que trabalhar, que ninguém dá esse emprego. Eu creio que isso deveria começar nas escolas. Eu já tentei várias vezes fazer esse trabalho em escola e igreja católica. Eu fui praticamente assim rechaçada. O padre me mandou ir procurar uma escola, a escola não abre as portas. Falta muito, a começar pela escola. Lá, quando começa a estudar, quando já está dando os primeiros passinhos na escola, poderia ser isso. E uma política pública que desse condições desses jovens ter um emprego, de ganhar o suficiente para se manter. Essa é a minha opinião, para que nenhuma mãe venha chorar. E o que a gente vê aí é todo dia mais uma mãe. A nossa sociedade capitalista e racista, do jeito que é, oferece morte e negação de futuro para a juventude. É isso que oferece. Do Código de Menores ao descumprimento do ECA, as políticas que propõem reduzir a maioridade penal, todas caminham nesse sentido. E desde os anos 90, mais de 300 propostas de diminuição da maioridade penal foram feitas. Isso significa que quem está propondo essa medida não está nem aí para o fato de já ter um projeto, de ele não ter sido aprovado. Essas medidas são propostas com a única finalidade de manipular o sentimento de medo, muitas vezes justo, que a população tem por conta da crise social que vive o nosso país. Inclusive em contextos muito diferentes, porque a primeira proposta de redução é lá de 93. Não tinha facção, não tinha a realidade que hoje se fala. Essa comparação serve para a gente ver o seguinte: há uma manipulação política de uma questão seríssima que, muito antes de ser sobre prender mais ou menos jovens, significa pensar que futuro a gente quer para a juventude do nosso país. Se a gente olhar num cenário mais amplo, que na verdade os jovens adolescentes são crescentemente vítimas de vários tipos de crime no nosso país, desde a morte dentro de casa ou pelas mãos da polícia, até os maus tratos, os espancamentos. Esse é um problema social que cresce e que não recebe a mínima atenção dessa turma que diz que quer defender a segurança das pessoas. Que pessoa, que tipo de jovem esses políticos nojentos querem defender? Não é o jovem negro, não é o jovem da periferia, não é o jovem trabalhador, porque tudo que eles propõem só significa piorar a vida da maioria dos nossos jovens, que é exatamente esse jovem. A juventude precisa de futuro. A juventude não precisa de político que corta dinheiro da educação. Precisa de investimento em educação pública e ampla para que as pessoas possam ter acesso. A juventude não precisa de menos investimento em cultura e que só quem tem acesso ao cinema, ao teatro, aos shows é quem pode pagar. Precisa de mais investimento em cultura.
Eu penso por aí. Agradeço muito a participação dos dois. O combate à criminalidade passa por uma sociedade mais justa, com salários decentes, que as pessoas podem viver, com condições de moradia dignas, mas a gente não pode normalizar que a juventude, em especial a juventude preta, parda, periférica, seja criminalizada e morta e seja normal. Intervalo cultural. Se até hoje você não foi em nenhuma festa junina, sábado, dia 1º e domingo, dia 2 de agosto serão sua última chance. São os últimos dias do Arraial de Belô. A estrutura está armada no Mineirinho com shows de grandes artistas, concurso de quadrilhas e vila gastronômica com os bares do Mercado Central. Sábado tem show do Pisa na Fulô às 10 da noite e domingo tem show do cantor Zé Vaqueiro às 9h30 da noite. A entrada é gratuita e acontece por ordem de chegada. Então, relembrando, sábado e domingo a partir de 2 da tarde, Arraiá de Belô, na Avenida Abraão Caran, números 1000, com entrada por ordem de chegada e gratuita. Bom espetáculo, sou! E chegamos ao final do Voz da Rede. Se você não conseguiu acompanhar todo o programa ou o programa anterior, procure por Cindy Rede no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no YouTube Music e no YouTube. Pode procurar por Voz da Rede também. Quem quiser fazer contato com a gente para sugestões ou críticas, mande mensagem para o nosso Instagram, @Voz da Rede, Cindy Rede, tudo junto e com o D mudo. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Termina aqui Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte.